Alô, boa tarde você que já conhece o programa Turismo em Debate Brasil, aqui com a Hamilton Neri na ADH TV Brasil, a TV do turismo, da cultura, da tecnologia, da educação, da música, do entretenimento, da tecnologia e da notícia boa. Notícia boa está aqui na minha cidade do coração, São José dos Campos, num espaço que é o palco do turismo brasileiro, o aeroporto. Todos os aeroportos podem ser vistos como palco de debate do turismo brasileiro. Aqui é Hamilton Neri, programa Turismo e Debate Brasil. Boa tarde para você que vai ver. À tarde, boa noite e bom dia. Estamos aqui recebendo hoje no programa o engenheiro do ITA, Eduardo Mulaert, presidente do Edson Mulaert. Edson Mulaert. Aqui, como é gravado, a gente edita. Faz de novo. Muita gente... Não, isso eu corto tudo isso. Muitas entrevistas, hoje já tivemos aqui a diretora de turismo de São José dos Campos. Então, estamos no aeroporto hoje, eu queria apresentá-lo, que ele venha e traga o histórico rápido da vida profissional dele e, com muita ênfase, nós queremos conhecer o ITAEX. Seja bem-vindo ao programa Turismo e Debate Brasil. Obrigado, Hamilton, pelo convite. Uma honra estar aqui com você, com a audiência. Me formei em engenharia no ITA em 1990, 91, e foi uma experiência muito marcante na minha vida, que depois abriu novos caminhos, né? Segui uma trajetória, não exatamente na engenharia, mas no chão de fábrica, mas como consultor. E como consultor em empresas de consultoria, né, em gestão, em processos organizacionais. Você foi empresário ou você trabalhou para alguém na consultoria? Inicialmente, a gente recém-formado, né, a gente começou ali não como empreendedor, mas como consultor funcionário, né, fiz uma carreira nessa trajetória na área de planejamento e estratégia. Em seguida, trabalhei com grandes organizações, trabalhei na Globo, na TV, nas organizações Globo, na Infoglobo, durante um período. A atuação sua como engenheiro lá? Na realidade, já como gestor de planejamento estratégico. Então, na área de estratégia, eu tive uma carreira, depois montei práticas de estratégia em outras organizações, como empresa setor de saúde suplementar, a Golden Cross, e participei de outras consultorias também, né? Tive vários projetos de atuações no Brasil e no exterior, em Angola, na Argentina, tem um período de mais de um ano na Argentina, lá num projeto internacional, uma equipe de reestruturação da YPF, né? A Petrobras Argentina naquela época. Projetos também, teve muitas vezes nos Estados Unidos, fiz alguns cursos de pós-graduação também nos Estados Unidos, na Califórnia, na Universidade da Califórnia. Também em finanças corporativas depois, tive especializações em MBA aqui no Brasil, no Instituto Copiade, da UFRJ, e fiz uma trajetória nesse sentido. Trajetória muito rica, trajetória com interação internacional. Lógico que a gente está se conhecendo, fizemos aí uma edição mais cedo, uma outra 2 dias atrás, mas é bom trazer para o nosso público, porque nós estamos aqui com um público diverso na ADH TV Brasil. Tudo que eu cito aí é fato, né? A ADH TV Brasil, do turismo, da cultura, da música, da tecnologia, da educação e da notícia boa. A gente gosta de dar notícia boa, receber você aqui é uma notícia boa. E eu queria, nessa caminhada que você bem citou aqui, como que você chega ao ITAEX, mas eu queria que você também falasse um pouco do ITA. Sim, é curioso que a nossa relação, nós que estudamos no ITA, que moramos, né, no alojamento dentro do Centro Técnico Aeroespacial, o H8, alojamento para os alunos do ITA, a gente mora junto, a gente vive ali dentro, né, tem uma imersão. E a relação afetiva com a escola é muito forte. A identidade, a identificação com a escola sempre permanece conosco na nossa trajetória. As turmas são muito unidas de uma forma geral. Então, mesmo passando muitos anos depois, a gente ainda tem um vínculo, guarda um vínculo. As turmas se encontram de 5 em 5 anos, se falam sempre. Bom, em 2022 eu fui convidado para voltar a se aproximar através da ITAEX. É uma associação de ex-alunos que busca apoiar projetos de alunos e professores do ITA, né?
Um movimento que é muito comum nos Estados Unidos, aqui no Brasil é mais raro a gente ver, embora esteja se fortalecendo, é um modelo de gratidão de ex-alunos com as escolas, né? A gente ouve muito falar na filantropia nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente está começando. A ITEX é uma consequência desse movimento, onde ex-alunos se uniram para ajudar a escola. Eu quero até interagir, dizer, o que eu faço aqui, eu estou fazendo um esforço enorme para mostrar turismo tecnológico de São José dos Campos, falar do ITA, falar do CTA, passa pela minha consciência como cidadão de devolver para a sociedade o que meu pai, por exemplo, teve da Escola de Especialista da Aeronáutica, né, a imersão que a família foi submetido a esse ambiente de desenvolvimento tecnológico do CTA. Quem morou dentro do CTA teve e tem uma oportunidade diferenciada, e eu tenho muita gratidão como cidadão, e a gente procura fazer isso. Nós temos uma frase, inclusive nos amigos do CTA, são 8 mil no Brasil, que talvez seja paralelo aí com o ITA. A gente diz, quem morou no CTA, quando nós somos eternamente CTA, nós saímos do CTA, mas o CTA não saiu de nós. Eu acho que tem algo a ver com o ITA também. Muito a ver, e até os números são parecidos. Em termos de egressos do ITA, são cerca de 7 mil engenheiros formados nessa base. Você falou de 8 mil, né, amigos do CTA, 7 mil engenheiros do ITA, desde lá de 1950, né, desde 75 anos já. Então, esse é um dado importante, paralelo com muito importante você trazer esse dado. Uma curiosidade, eu na minha época de aluno, eu fui presidente da RUSD, a Rádio Universitária Santos Dumont, que a gente tinha dentro do CTA. E a RUSD, lá nos seus primórdios, antes de eu entrar, muito antes, a RUSD, como existia o ITA, era um dos únicos, né, institutos dentro do CTA, no início, década de 50, 60, a RUSD transmitia as notícias do CTA. Que bacana. Em ondas curtas. Então a gente resgatou esse memorial da história do CTA através da notícia que a RUSD fazia, operada por alunos do ITA. E tem memória disso, tem equipamento disso. Pô, isso é um fato relevante. A primeira vez que eu ouço falar disso. A primeira rádio universitária montada e operada por alunos universitários foi a RUSD, Rádio Universitária Santos Dumont. E você atuou nisso? Sim, tem uma história bastante interessante que muda. A gente mudou, no início eram ondas curtas e depois, na década de 80 e 90, a gente conseguiu desenvolver um transmissor em frequência modulada, em FM, e a gente tinha uma programação diferente, já não era mais noticiário, era música. Então os alunos do ITA também na década de 80, de 86 em diante, até 90, depois a gente transmitia em FM, na frequência da Rádio Educativa de São José dos Campos e região, 105.7 MHz. Esse é um fato relevante. Eu quero aproveitar e desafiar você aqui ao vivo. Vamos reunir o histórico, pessoas dessa época, a gente fazer uma matéria só abordando isso. Nós vamos trazer essa memória. Deixa eu te dar aqui um furo, então, para você saber. Bagual, Daniel Lavouras, professor, né, um dos criadores das Olimpíadas Brasileiras, de uma forma geral, um grande entusiasta. Foi aluno da turma 93, 94, a gente trabalhou junto na rádio. O Bagual tinha programação, tinha tudo, estava lá com a gente. É um cara da rua. Engenheiro, Daniel Lavoura, Bagual, você que já esteve aqui no programa Turismo e Debate 2 vezes. Uma vez a gente te trouxe para você falar das Olimpíadas, mais recentemente fizemos uma edição com você e a secretária de Educação de São José dos Campos, a Ruth Fernandes. Eu estou sabendo de mais um dado, eu tenho que juntar o presidente da ITAEX, Edson Mulher, você e mais quem de direito para a gente falar um pouco desse fato. É um fato relevante que precisa trazer. Esse trabalho dentro do H8 é o que nos une, né? A gente falou de memória afetiva, de identificação. Desde a época quando a gente mora lá, tem as várias iniciativas. E a ITAEX hoje, ela busca apoiar justamente as iniciativas dos alunos, fortalecer, sobretudo aquelas que têm uma pegada com a engenharia, né? Aquelas tecnológicas, educacionais, técnicas. Então a gente tem, vou citar algumas delas, tá? Porque são mais de 10, mas Itandroides, que faz robôs, humanoides e robôs também para competir em jogos de futebol de robô. Eles são bastante premiados, são campeões mundiais atualmente, em uma das categorias. Aerodesign, aeromodelismo, reuniu agora na SAI Aerodesign Brasil, aqui no CTA, 53 equipes universitárias do Brasil inteiro e do exterior. Teve gente do México, ano passado veio o pessoal da Suécia também. É genial essa competição.
Olha, eu vou interromper porque aqui não é uma entrevista, é um debate. Turismo em Debate Brasil. Não, e a gente, do Brasil inteiro. A gente traz temas aqui e traz para o debate. Eu falei para o prefeito, falei hoje para a diretora de turismo de São José, que o São José põe ovo igual a pata. É fantástico. A pata como põe o ovo. Quietinha, eu estou repetindo isso continuamente, porque ninguém fica sabendo, o Brasil não fica sabendo, a comunidade para dentro não fica sabendo. Sabe como é que eu soube desse evento? Pegar um Uber. E aí comecei a falar com o motorista do Uber, tal, não sei o quê, entrou o assunto Gol, entrou o assunto aeroporto, e ele me disse que estava trazendo aqui, eu trouxe no domingo 4 ou 5 para embarcar, e ele descobriu que tinha esse evento. A força desse evento é impressionante. Então, ali, para o nosso público, fala um pouco desse evento, se é a primeira edição, se é a segunda edição, para melhor compreensão do contexto. Então, essa competição, a competição a nível nacional e internacional, ela é organizada pela Sociedade Aérea e Mobilidade, que é a SAI. Né? A SAI é uma organização internacional. Temos representantes do ITA também que estão na SAI, iteanos que estão lá na organização. E aqui em São José dos Campos, que é um centro do setor aeroespacial do Brasil, que sai da América Latina, a gente pode dizer que a maior competição de aeromodelismo da América Latina fica aqui, em São José dos Campos, uma vez por ano. Foi agora, tem uma semana. Olha, engenheiro do ITA, Edson Mulherert, não vou mais errar teu nome, eu tenho um problema com o nome. Eu queria que você resumisse, né, aqui deixo você para as suas considerações finais, e que você convide o Brasil inteiro para essa natureza, essa história do desenvolvimento tecnológico de São José dos Campos. Então, eu queria que você falasse aí com o público de São José, com o público do Vale, com o público do Brasil, com relação à nossa cidade, com relação ao ITA e tudo mais. Não tem como falar da história de São José dos Campos sem falar da história do CTA e do ITA, né? Esse polo tecnológico que começou com a educação, que o Marechal Casimiro Montenegro acreditava, né? Vamos criar uma escola de engenharia para em seguida ter uma indústria, e a visão dele se concretizou. Décadas se passaram, o ITA cresceu, os engenheiros foram formados, e a Embraer nasceu, e todo um parque aeronáutico e aeroespacial hoje. Várias outras empresas dentro do ecossistema estão presentes na nossa região. E com o transbordamento da inovação. Agora a gente tem a IVE, né, de eVTOLs, de drones, em Taubaté, a gente tem Jacareí, a gente tem todo o nosso entorno aqui, outras empresas sediadas aqui nessa região, o Parque Tecnológico. Então, quem quer conhecer de inovação, de tecnologia, tem que passar por São José dos Campos, não tem como passar por fora. Tem o Parque Tecnológico, tem o CTA, tem o ITA, tem tanta coisa acontecendo, fora que você pode trazer a sua criança e visitar a praça, né, Santos Dumont, com a réplica da casa de Santos Dumont, que só tem em Petrópolis. Aqui também tem. O cara é bom, o cara é bom. Eu queria saber o seguinte, lembrar um pouco, para fechar aqui a edição, da sua memória afetiva chegando do CTA. Sai de onde? Você é do Rio de Janeiro? Essa é uma coisa que eu queria que o senhor complementasse. E uma outra, como é que você está fazendo esse deslocamento de maneira regular? Sim. Você mora no Rio de Janeiro e é presidente do Itaex aqui. Você vem de ônibus, vem de carro ou vem de avião? Coloca um pouco pra gente. Não, a história começa bem interessante. Eu nunca tinha ouvido falar de ITA, eu tinha 16 anos de idade, mas sempre me interessei por exatas. Né? Um daqueles meninos, né, que gosta de aeroespacial, que assistia a série Cosmo, mas não sabia muito bem o que ia fazer no vestibular. O vestibular se aproximando, os amigos meus falaram: ô Edson, você ouviu falar no ITA? O que é ITA? O que é isso? Não, vai ter uma prova, num cursinho preparatório, vamos fazer. E aí eu fui bem nessa prova, ganhei uma bolsa e falei para os meus pais: ô mãe, pai, tem um curso aqui que vai preparar a gente para o ITA. Aí, o que é isso, filho? Eu não sei o que é. O resultado, quando eles viram, eu já estava matriculado, fiz o cursinho, tive a felicidade de poder passar de maneira imediata, e já fazia aquele deslocamento de domingo, meia-noite, pegava o ônibus. Agora tem aviação, né? Agora tem uma ponte aérea aí, Rio São José dos Campos. Você usava o quê? Sampaio, aviação Sampaio? Pegava para São Paulo de vez em quando perdia o Sampaio ou não? Não, é sempre o ônibus. Nunca perdi o ônibus, não. Isso eu estava firme, ele fiquei firme ali. E voltava para o Rio, era muito ligado à família e tal. Enfim, essa foi o início da trajetória, né? Então, esse foi o início. E hoje, você falou da memória afetiva, da ligação afetiva, hoje eu tenho a felicidade de ter meu filho estudando agora no ITA. Hoje foi a formatura dele, o CPOR, né? Primeiro ano do ITA.
E talvez ele vá para Fortaleza, né? Vamos ver, porque o ITA está expandindo. O ITA está criando uma conexão com Fortaleza, o primeiro campus fora de São José dos Campos, com 2 novas engenharias, energias e sistemas. Uma novidade. Aqui, olha, esse registro aqui pagou também. Quero falar com o Rafael Araújo, quero falar com o Bruno. Rafael Araújo, diretor de planejamento da Gol, que está passando o bastão para o Bruno. Eduardo Vale, CEO da USJK Airport. Estou aqui com um exemplo de um cliente. Ele é cliente do aeroporto, é cliente da Gol. Eu queria que ele deixasse aqui, no final dessa edição, qual é o significado, você como cliente, ter alternativa, morando no Rio, o que facilitou ou não a sua vida esse voo da Gol? Não é um trocadilho não, mas é um golaço da Gol. É um golaço da Gol. Perceber essa relação e o crescimento, a relevância que São José dos Campos tem no cenário nacional, industrial e tecnológico, com as principais capitais do Brasil, né, pelo menos num primeiro momento. Essa conexão com o Rio, com certeza, está ajudando muito. Eu tenho vários colegas que eu encontro com quem eu já trabalhei, que estão no eixo Rio-São José, alguns morando em São José por uma qualidade de vida e voltando para o Rio para trabalhar até, está nesse nível. E agora com Fortaleza, o ITA entrando em Fortaleza, as obras estão acontecendo. Em 2027 já vão entrar as primeiras 2 turmas, a conexão São José-Fortaleza cada vez mais fortalecida. Então esse é o caminho mesmo. Vocês da Gol, quando eu falei naquele lançamento do voo São José-Salvador, São José dos Campos não seria uma passagem para Campo do Jordão, não seria uma passagem para o turismo tecnológico religioso, né? Turismo religioso, porque nós tínhamos uma história, nós temos uma identidade enquanto cidade, nós temos aqui um turismo educacional, dentro dele turismo tecnológico. Nós temos que mostrar São José dos Campos, mostrar esse cenário para Natal, que é uma cidade co-irmã, sob o ponto de vista da aeronáutica, foguetes desenvolvidos aqui no IAE, lançados na Barreira do Inferno. Está aí o ITA, ele citando o ITA, Fortaleza, Salvador. Então aqui, para vocês de todo o Brasil, Hamilton Neri, ADH TV Brasil, programa Turismo em Debate Brasil. Agradeço muito aqui a presença do Edson Mulhaete, presidente do ITAEX. Um abraço. Depois a gente volta. Vai!